Fala aí galera, seja bem-vindo ao Mensageiro da Fé. É bem verdade que muitas das vezes passamos por muitos sofrimentos. É tantos sofrimentos que muitas das vezes pensamos que estamos à mercê das dores e desses sofrimentos, né? Perdemos a esperança, não vemos a saída dos nossos problemas. Isso é sinal que estamos abandonados? Fique aí que falaremos sobre isso logo após a vinheta. Nós somos testemunhas de um mundo em guerra. Ataques terroristas ceifam centenas de vidas. Muitas famílias deixam suas residências rumo ao mar Mediterrâneo, a travessia, né? Muitas das vezes sem alimentação, sem segurança, usando botes em péssimas condições e assim ficam expostos ao naufrágio e também aos traficantes de escravos. No Brasil, a corrupção generalizada faz milhares de vítimas. Vítimas da desigualdade social, do desemprego, da fome, da violência, da injustiça, da falta de educação e da saúde. Então, galera, as famílias são influenciadas por esses eventos e então sofrem os impactos proporcionais. Os lares são fragilizados, desestabilizados e então destruídos. Então, galera, os lares se rompem. Então é aí que vem a frustração e o desespero. Essa situação nos faz questionar então aí o amor e a justiça de Deus. Isso porque nós, como seres humanos, tendemos a pensar que Deus, como mero espectador, ele observa toda essa realidade, mas não age, ele fica quieto. Ele apenas deixa a humanidade seguir o seu curso desenfreadamente. Isso por si só faria concluirmos que Deus não nos ama e não se importa conosco. Mas será que isso faz sentido e é uma verdade? E também eu acho que devemos considerar o que as Escrituras têm a dizer sobre isso. Primeiro, devemos considerar que as Escrituras apontam para uma realidade do mal e do sofrimento presente no mundo. Isso inclusive na vida dos homens justos e dos cristãos em geral. Vejamos primeiro a vida de Jó. Um homem que é considerado um homem íntegro e justo pelas Escrituras e pelo próprio Deus. Este homem, ele também sofreu as amarguras, os sofrimentos deste mundo. De forma que também ele questionou a Deus. Mas, mais que isso, ele contendeu com Deus, dizendo: não é penosa a vida de um homem sobre a terra? Não são seus dias como os dias de um jornaleiro? Como um escravo que suspira pela sombra, e como o jornaleiro que espera pelo seu pagamento, assim me deram por herança meses de aflição, meses de desengano e noites de aflição me proporcionaram. No capítulo 3, Jó chega a amaldiçoar o dia do seu nascimento, dizendo que preferia ter morrido no ventre da sua mãe. E no capítulo 9, Jó reclama que Deus não é homem como ele, para que respondesse com ele juntamente em juízo. O salmista Asaf também acompanha Jó em suas reclamações contra as injustiças de sua época. Ele fala: Deus, por que nos rejeita? Ó Deus, os teus adversários bramam no lugar das assembleias, deitam fogo no teu santuário, eles profanam a morada do teu santo nome. Até quando os teus adversários nos afrontarão? Abacuque, em uma de suas crises, também questiona Deus em sua revolta contra a maldade e as injustiças de sua época, dizendo: Deus, tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar. Por que então toleras os que procedem perfidamente e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele? Então podemos ver que nesta realidade também nos acompanham os homens de Deus nas Escrituras. Mas então, o que podemos dizer a respeito do amor e da justiça de Deus? Ou melhor, o que as Escrituras dizem sobre isso? Quanto a isso, podemos ver uma resposta no próprio livro de Jó, no capítulo 8, quando Bildade afirma a justiça de Deus, dizendo: perverteria Deus o direito? Ou perverteria o Todo-Poderoso a justiça? Mas se tu buscares a Deus
e ao Todo-Poderoso pedires misericórdia, se fores puro e reto, ele sem demora despertarás em teu favor e restaurarás a justiça da tua morada. Em Malaquias 1, nós vemos ali Israel questionando o amor de Deus, dizendo: em que nos tem amado? Ao que Deus responde: eu vos tenho amado. Então a gente vê ali Israel pedindo prova do amor de Deus. E nós vamos ver no decorrer das Escrituras Deus provando o amor dele para com seu povo todo o tempo. Mas também nós sabemos que o amor de Deus não está restrito ao que aconteceu na história ou nas Escrituras. Mas cada dia ele continua demonstrando provas do seu amor para conosco. E às vezes, galera, nós fazemos isso. Continuamente pedimos prova do amor para conosco. Mas o Romanos 5,8 diz que Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E no 8,32 também diz: aquele que nem mesmo seu próprio Filho poupou, antes nos entregou por amor de nós, como também não nos dará também juntamente com ele todas as coisas? 1 João 3,1: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho ao mundo para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Deus nos amou e enviou o seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. Isso 1 João 4,9. Então, galera, podemos ver, através desses argumentos, das referências bíblicas e tudo mais, que Deus sim nos ama. E além disso, Ele se importa conosco. Ele não somente nos ama, mas também se importa conosco e nos mostra diariamente, através da sua providência, o quanto Ele é bom para conosco, para os que são justos, para os que são seus, e até mesmo o seu amor é tão grande que ele mostra a sua misericórdia para os que são injustos. O que acontece muitas das vezes, meus queridos, é que nós queremos exercer juízo sobre a justiça de Deus. Mas sobre isso ele o adverte em Jó 37:23, dizendo que ao Todo-Poderoso nós não podemos alcançar. E essa é uma realidade. Ele diz que ele é grande em poder, mas não perverte o juízo e a plenitude da justiça. Então, veja, galera, que nós não podemos reduzir o amor e a justiça de Deus às circunstâncias da nossa vida, ou poderíamos dizer, às nossas crises existenciais. Mas nós devemos ter em mente, em primeiro lugar, que Deus tem um propósito maior e soberano para todas as coisas, de modo que ele não é o causador do mal e nem deseja o sofrimento. Em Jeremias 29:11, a palavra de Deus vai dizer: porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então, em segundo lugar, nós devemos sempre ter em mente que o homem está numa natureza caída, que não pode ser restaurada à parte da graça de Deus. Então, todos nós precisamos estar todo momento em Cristo, em Cristo, em Cristo, em Cristo, na graça de Deus, na graça, na graça, na graça de Deus. Ou seja, por um momento que nós estivemos fora de Cristo, nós podemos cair. E essa natureza pecaminosa é que leva o homem a praticar o mal. Então, tenha esperança, volte o seu coração para Deus. Confie nele, porque ele te ama, ele nos ama e nos quer bem, a despeito de permitir o sofrimento em algumas ocasiões. Então, não se apoie em sabedoria e promessas humanas, mas em Deus e em suas palavras, em Deus e em suas promessas. Seja paciente, pois um dia você entenderá o quanto Deus tem sido bom para com você e chegará à conclusão de que não estamos abandonados. Então, galera, ficamos por aqui com esse assunto maravilhoso que é falar sobre o amor de Deus a despeito do mal. Que essa palavra possa estar guarida no seu coração, que você possa confiar e esperar em Deus, apesar de ser difícil muitas das vezes, mas guarde essa palavra no seu coração, confie, espere, seja
paciente, que Deus certamente fará justiça por você, certamente Deus o ajudará. Se você gostou, curta, compartilhe esse vídeo, comente com um amigo, se inscreva aqui no canal, clique no sininho aqui, galera. Ó, se você clicar no sininho aqui, ó, você receberá as próximas notificações dos próximos vídeos e aí estará acompanhando toda essa palavra de Deus. Que Deus os abençoe e fique na paz na pessoa de Cristo Jesus, o nosso Senhor.